Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cristão Investidor, que te ensina a investir e também a ser um cristão melhor. Então vamos lá, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a Bíblia e o que ela fala sobre o dinheiro, o que ela fala sobre riqueza, o que ela fala sobre investimento e essa visão que a gente tem sobre o dinheiro que muitas das vezes é distorcida em vista do que a gente vê de frases ou versículos isolados da Bíblia. Então fica ligado que você vai aprender mais sobre isso. Esse vídeo vai ser dividido em 5 tópicos, 5 temas, que são: será que é pecado ser rico? Segundo, Deus pode fazer pessoas ricas? Terceiro, pode ser rico se tem gente pobre? Ou quarto, por que Jesus pega tão pesado com o dinheiro? E o quinto, versículos mal interpretados, que foi o que eu tinha falado. Então, bora lá. Agora, para começar esse nosso bate-papo, eu vou começar falando sobre o primeiro tema que eu falei para vocês, que é: será que é pecado ser rico? Muitas pessoas se fazem essas perguntas porque antes de você começar a ter uma renda maior, de você começar a buscar o dinheiro, a gente pensa: nossa, será que buscar o dinheiro não é uma coisa que está me fazendo mal, que não é contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus? Então vamos ver isso. Aqui eu peguei vários exemplos bíblicos de homens que fazem bastante parte, assim, bastante influência na Bíblia e que vão fazer bastante diferença no nosso entendimento sobre se o dinheiro é tão ruim assim, na nossa visão, que é um pouco distorcida. Vamos lá. A gente vai ver sobre Abraão primeiro. Então é considerado por muitos o pai da fé, e aqui na Bíblia tá que ele era amigo de Deus, era considerado amigo de Deus. Então vamos lá. Aqui a gente vai ler primeiramente Tiago 21, 22, 23 e 24. Vamos lá então. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aqui está falando sobre a fé, que Abraão entregou seu filho, seu único filho, para sacrifício a Deus. Só que Deus, ele foi misericordioso e tirou essa dor que Abraão teria de perder o filho dele. Era uma prova de fé que Deus tinha colocado para ele. Então, mais para frente, 22, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, ele era justo, considerado justo por Deus. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não pela fé. Não apenas pela fé, não apenas pela fé. A gente pode voltar agora lá em Gênesis e pegar uma parte que fala sobre a riqueza de Abraão. Então, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, não era uma pessoa pobre, era uma pessoa que tinha muita riqueza. Propriedades, gado, ouro, que naquela época era o que mais valia. E isso está em Gênesis 13, 2. Temos também outro caso que é sobre Jó. Outra história de muita fidelidade na Bíblia a Deus, que fala um pouquinho sobre um homem que perdeu tudo, mas tudo isso foi a vontade de Deus que fez e fez ele passar por muita dificuldade, mas no final deu o dobro do que ele tinha. E no começo do livro de Jó, você pode procurar e ler se você tiver curiosidade, ele já era muito rico e Deus duplicou. No final fala que tudo foi lhe acrescentado em dobro. Então Jó, ele foi fiel a Deus. E uma coisa muito importante para a gente se ver: todas essas riquezas, isso que eles ganham de Deus é uma bondade, uma bênção que Deus dá a eles pela fidelidade ou pela sabedoria ou por tudo que eles agregam de valor, que mostra que o coração deles não está no dinheiro, o coração deles está com Deus, e Deus pode dar essa bênção que também é o dinheiro para favorecer a Ele mesmo, Deus, com a proclamação do reino. Agora, nosso terceiro personagem que a gente vai usar para exemplificar essa lógica de a Bíblia ela falar sobre o dinheiro e não falar que o dinheiro é maligno totalmente. Vamos usar como personagem exemplo o José de Arimateia, muito esquecido por muita gente na Bíblia. Foi um personagem muito importante para que a história de Jesus fosse completa ali no final. Então vamos lá, a gente vai abrir agora em Lucas 23, 50 e 55. Aqui fala: as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado desceram
descansaram conforme a lei exigida. E um pouquinho antes fala que José de Arimateia pediu a Pilatos para descer o corpo de Jesus. Então nessa descida do corpo de Jesus, ele envolveu o corpo de Jesus em linho, que era um tecido muito caro naquela época. A gente pode ver que José de Arimateia não era uma pessoa que tinha pouca riqueza, ele era uma pessoa muito rica e que foi bastante importante para conseguir preservar o corpo de Jesus até a ressurreição do nosso rei. Então, com esses pequenos detalhes que a gente pega da Bíblia, que ele envolveu Jesus com linho e mais pra frente fala que colocou especiarias para que ele não cheirasse mal, né? A gente vê que tudo aquilo era muito caro naquela época, então ele tinha dinheiro para ajudar e ele investiu esse dinheiro no reino. Então a gente pode ver, é onde está o nosso coração que vai definir todo o nosso entendimento do que o dinheiro pode fazer. Ele pode nos levar para o mal ou para o bem. Depende aonde a gente está firmado. Agora vamos para a segunda pergunta. Deus pode fazer pessoas ricas? Já adianto que sim. E vamos ver aqui, ó. A gente pode ver na vida de Salomão, né? Que era um rei Salomão, e que foi muito rico. E sabe o que ele pediu no começo da jornada dele ali? Que entregaram o reinado para ele, e ele estava começando ali a se apossar de tudo que era do rei passado. Ele pediu sabedoria. E isso foi o ponto principal para que ele conseguisse tudo o que Deus deu para ele. Porque ele viu, primordialmente, a história fala que Deus daria tudo o que Salomão pedisse. Mas em vez de pedir riquezas, em vez de pedir prazeres, em vez de pedir a destruição dos seus inimigos, ele foi lá e pediu sabedoria. E isso fez todo o diferencial para que ele conseguisse tudo aquilo que ele não tinha pedido também, que Deus acrescentou na vida dele. Então, Deus pode fazer pessoas ricas sim. E diante disso a gente pode ter outro viés de pensamento, né? Que é, será que pessoas pobres, elas fogem dessa bênção de Deus? Então vamos ver aqui. Aqui em Provérbios 22:2 fala o seguinte: o rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. Então Deus criou os dois. Os dois foram feitos para a honra e glória de Deus. A gente pode ver um pouquinho do que a Bíblia se trata disso daí lá em Lucas 16, do versículo 19 ao 26. Aqui fala sobre a história de um rico e do mendigo. E aqui a Bíblia fala o seguinte: a história funciona com um rico que estava morando na casa dele. A casa dele era muito luxuosa, assim, muitas coisas, muitas riquezas para esbanjar. E o mendigo, que era mais simples, mais pobre, ele estava ali fora e sentado na frente da casa do rico. Aqui na Bíblia conta a história que na morte, que é uma coisa que vai acontecer com todos nós, não importa o tanto de riqueza que você tenha, aqui fala que o mendigo ele foi para junto de Abraão. Já o rico, ele foi para os mortos. Então, o mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno. É isso que está dizendo aqui na Bíblia. Então, é um exemplo muito claro do que não tem nada a ver do pobre ser não abençoado por Deus. Também podemos ver isso em outra passagem, lá de Apocalipse 2:9. Vamos abrir lá. Apocalipse 2:9 conta a história de uma igreja que é a de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja muito sofrida, mas que mantinha ali fielmente o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então aqui essa igreja fala sobre essa fidelidade à palavra de Deus. E aqui fala, Apocalipse 2:9: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias dos que se opõem a você. Eles dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então aqui fala sobre uma igreja que era muito sofrida, mas se eles continuassem firmes ali na fé, eles chegariam à coroa da vida, que seria a vida eterna, junto com Deus. E ele fala aqui que se a gente se manter fiel, que é a parte mais importante de toda a nossa vida, a gente tem que fincar ali na base sólida que é Jesus Cristo, a gente vai poder estar junto com Ele. Agora você pode pensar, então é Deus que me deixou pobre? É Ele que quis? Mas não. A gente pode ser colocado por nós mesmos nas situações que a gente está, por causa de alguma coisa que a gente tenha feito para chegar nesse nível. Aqui em Provérbios 23:21 vai falar sobre isso. Então aqui fala, 23, do 20 ao 21.
Não ande com beberrões, nem se envolva com comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. Então, analisando esse texto, nós vemos que muitas das vezes a gente culpa a Deus pela nossa pobreza, mas somos nós mesmos que estamos ali cavando o nosso túmulo, andando com pessoas que não são de boa qualidade, vivendo ali com eles, convivendo, e isso torna a gente mais parecido com eles. Então procure boas companhias. E aqui fala também sobre de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Fala sobre a preguiça. Então, se você é preguiçoso, acorde que aqui na Bíblia, em Provérbios, está falando que a gente tem que levantar, senão a gente vai ter trapos para vestir. Então, se esforce, porque é uma coisa que a Bíblia fala também, que a gente pode plantar e colher do fruto do nosso trabalho, que a gente vai ver mais para frente, fica legal. A Bíblia mesmo mostra várias ocorrências de ricos e pobres trabalhando na obra de Deus. A gente pode ver isso aqui em Lucas, do capítulo 7, versículo 24 a 28, que fala de João Batista, que foi uma pessoa que trabalhou ali para preparar o terreno para Jesus se achegar à nossa terra. Então vamos ver aqui. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperava ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste com roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam ver um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará seu caminho à sua frente. Eu lhe digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Então aqui fala, na Bíblia não tem distinção de classe, qualquer um pode servir a Jesus e servir no reino de Deus. Então, mesmo se você tenha muita riqueza, pouca riqueza, você pode pedir sabedoria a Deus, Ele te dará riqueza se for da vontade dEle para investir no reino. Isso não limita você, a sua riqueza. E agora outra ideia pode vir à nossa mente, né? A ideia de, será que se eu me achegar a Deus, eu vou conseguir todas essas bênçãos que fala na Bíblia? Ou seja, prosperidade financeira e tudo mais. A gente vê aqui que não. Jesus, ele entrega uma cruz para a gente carregar diariamente e negar todos os prazeres carnais que ele coloca como errados, tudo aquilo que nos afasta de Deus, da coroa da vida que a gente já falou um pouquinho atrás, e nós temos que negar tudo isso diariamente. Nós podemos ver essa passagem aqui em Lucas 9:23. Aqui diz: disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Aqui nós conseguimos ver claramente a vontade de Deus em colocar nosso coração nele. A gente tem que fixar a nossa base nele para que nós consigamos não se prender, se manter cativos do nosso pecado, se manter cativo das coisas que são prazeres momentâneos, daquelas coisas que não levam a Deus. Enfim, para a gente sintetizar toda essa ideia no segundo tema, a gente pode colocar: Deus quer todo o nosso coração fincados na palavra, nele, e todo o evangelho que é dele. Agora, terceiro tema: posso ser rico se tem gente pobre? Muitas das vezes a gente coloca essa neura na cabeça, né, que nós temos que ajudar todo mundo, tem que mandar dinheiro lá para a África, tem que mandar dinheiro para todo lugar, e a gente tem realmente que fazer isso. Mas é muito diferente a gente tirar do nosso conforto, tirar de uma viagem que a gente trabalhou para conseguir, tirar do nosso fruto, tirar de tudo para conseguir dar para todo mundo. A Bíblia fala que tem pessoas que estão passando necessidade, que é a nossa missão ir lá e ajudar. Como fala aqui em 1 João 3,17. Vamos ver. 1 João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? A gente vê claramente que o amor de Deus está naqueles que se repartem e dão para aqueles que estão precisando.
E agora vamos para outro versículo que fala também sobre isso, que é lá Deuteronômio 15:11. Vamos ver aqui, ó. Deuteronômio 15:11. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Mas essa parte de ajudar, a gente tem que ter em mente que não precisa dar todo o nosso dinheiro. A gente trabalhou e dá voto de pobreza e ajuda todo mundo lá, só que você fica sem nada. Você ajuda a todos e tira tudo aquilo que você plantou, que você regou, que você produziu e você dá a outras pessoas. Sim, isso é certo, mas será que Deus exige tudo isso de nós? A gente trabalhe e que não reste nada pra gente? Não, a gente pode ser rico mesmo que pessoas que têm uma situação financeira menor do que a gente existam. A gente tem que colher e aproveitar do fruto do nosso trabalho. E isso tem outro versículo que fala também. A gente vai ver isso lá em Eclesiastes 2, 24 e 26. Vamos ver aqui, ó. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Vemos aqui que o fruto do nosso trabalho pode ser aproveitado. Aqui fala sobre beber e comer e como é bom aproveitar todas essas coisas que Deus nos dá. E isso é fruto do nosso trabalho. Outro versículo vai tratar sobre esse tema de a gente poder aproveitar. E esse versículo está aqui em Eclesiastes 5:18. Vamos abrir aqui. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem o resultado de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhe dá e aceitem a parte que lhes cabe. Então, vemos claramente que a Bíblia mostra que o fruto do nosso trabalho é bom para que a gente aproveite as bênçãos que Deus nos dá para nós mesmos desfrutarmos. O ponto principal desse outro tema que a gente tratou, o terceiro tema, é sobre saber ser generoso. Nós podemos aproveitar do fruto do nosso trabalho, mas temos que saber ser generoso para que consigamos ajudar e também aproveitar as bênçãos que Deus nos dá. E agora você deve estar se perguntando, né? Por que o dinheiro tem tanta essa importância para estar aqui na Bíblia e Jesus tratar de uma forma tão específica, né? Então agora a gente vai para o nosso quarto tema. Por que Jesus pega tão pesado com o dinheiro? Vamos lá. A gente pode ter uma passagem bíblica aqui rapidinha para explicar sobre isso, que é em Provérbios 30, do 8 ao 9. Vamos lá. Provérbios 30 que a gente vê no versículo 8. Aqui fala: primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dai-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome de Deus. Então a gente vê aqui essa passagem falando sobre a riqueza e a pobreza, que não é bom ser muito rico, não é bom ser muito pobre e que Deus vai ter que decidir isso no nosso coração, porque a gente não sabe até onde vai a pecaminosidade do nosso coração. Então devemos colocar tudo na mão de Deus, porque Ele sabe do que a gente precisa. Não colocar nosso coração no dinheiro, mas sim aquele que criou o dinheiro. A gente não pode ser dominado pelo dinheiro, mas dominar o dinheiro da mesma forma que Deus domina ele, que fez ele, e é isso que Ele quer pra gente. Deus quer que nós dominemos o dinheiro. E agora vamos para o nosso quinto tema e último. Então já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho e deixa o like aí, comenta também o que você achou do vídeo para ajudar. E também recomendações nos comentários do que eu posso fazer nos próximos vídeos que vocês vão gostar. E então bora lá, 5. Que a gente vai tratar sobre versículos mal interpretados. Eu peguei um aqui, mas existem vários versículos mal interpretados que a gente tem que estar ligado, senão a gente vai se dar mal. Vamos lá. Aqui, ó. 1 Timóteo 6,10. Aqui fala sobre o amor ao dinheiro. Então vamos lá. Tem aquela famosa frase, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas será que é mesmo? Vamos ver aqui na Bíblia o que fala. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Aqui fala
sobre você colocar seu coração no dinheiro. A frase popular é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas aqui está claro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então a gente tem que estar atento a essas frases rápidas que pegam e espalham, se espalham para tanta gente. A gente tem que estar atento a essas frases para que o nosso coração seja edificado com a verdade, não com pessoas que falam, que acham e disseminam uma mentira. Então isso é mentira. A riqueza não é a raiz de todos os males. O amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então fica ligado, cristão investidor, para não cair em nenhuma coisa ruim não. E Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.